Uma história digna de ser contada. O texto bíblico básico está em Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 8, versos do 1 ao 6. Ah, quem me dera que foras meu irmão, e que te tivesses amamentado aos seios da minha mãe. Quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não te desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias e te daria a beber vinho aromático e do mosto das minhas romances. A sua mão esquerda esteja debaixo de minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. No texto áureo da nossa lição, diz o seguinte, em Cântico dos Cânticos 8:7, a continuação desse mesmo que nós lemos. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. Esse texto, essa lição de uma forma geral, uma história digna de ser contada. Muito mais interessante do que como iniciam-se as coisas, é como se terminam as coisas. O próprio Salomão, em Cantares, ele fala isso, que não importa como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Salomão teve 3 momentos na vida dele. Um primeiro momento, onde toda a sabedoria que vinha sobre ele anotava, ele escrevia, que aí nós tivemos o livro de Provérbios de Salomão. Um segundo momento, que foi a fase de paixão intensa, que é o livro de Cantares. E o livro de Eclesiastes, quando ele viu que tudo isso foi um resumo da vida dele, uma fase de azedume, que ele chegou no final da sua vida e falou, o que adiantou tudo isso? Até fala o tempo todo, vaidade, de vaidade, tudo é vaidade, né? E para nós podemos dizer que a idade foi, né? Vaidade, e passou e você não viu que ele fala sobre correr atrás do vento, ele fala sobre propósitos que você almejou, mas aquilo, em outras palavras, no nosso vocabulário, virou em nada. E aqui, nós estamos vivendo um Salomão intenso na sua vida amorosa. Alguns tratam o livro de Cantares como Cristo e a igreja, ou como Deus e Israel, mas a verdade é, vamos pensar sem espiritualizar muito, era um livro que Salomão estava escrevendo para a sua amada. Então, esse é o nosso modo frio. É dessa forma que temos que interpretar esse livro. O sentido básico tem algumas coisas que eu gosto muito de desmistificar na mente das pessoas. E eu vou fazer uma pergunta e você responda com toda sinceridade. Quem é que acha que o primeiro ministério instituído por Deus foi o casamento? Levante sua mão. Primeiro ministério, como o pessoal fala, primeiro ministério dado por Deus. Esse é o termo que o pessoal... Eu não gosto muito dessa hierarquização de falar que o casamento
primeiro lugar é o casamento, a família, né? Como o pessoal chama. Aí o segundo é o trabalho, o terceiro não sei o quê, e quarto não sei o quê, e começa a fazer né? Eu não gosto muito dessa. E aí eu fui procurar na Bíblia qual é o primeiro ministério que Deus deu ao homem. E aí eu fui achar, peço que os irmãos abram comigo, o primeiro ministério. O primeiro ministério de Deus está em Gênesis 2:15. Então, esse foi o primeiro ministério. Se você for procurar em qualquer lugar o que é ministério, em qualquer dicionário da vida, ministério quer dizer trabalho, serviência, tá? É ser servo, é estar prestando alguma coisa, prestando serviço. Nós temos uma ideia equivocada devido à nossa política que detonou um pouco essa palavra ministério. Porém, a palavra ministério na sua fundação é isso, é serviço. Então, quando eu coloco assim, não, vamos hierarquizar tudo isso aí. Então, primeiro lugar na minha vida é Deus, claro, absoluto. Mas depois vem o casamento. Não. Primeira coisa que nós temos absolutamente na nossa vida é Deus. Ele não é colocado numa caixinha, assim, que eu vou falar assim, não, agora eu vou ter um tempo com a minha família, deixa eu colocar Deus aqui e eu vou cuidar da minha família. Ah, não, agora eu vou trabalhar porque deu 8 horas da manhã, na segunda-feira, então deixa eu colocar Deus aqui e eu vou para o meu trabalho. Não, Ele está comigo. Então, primeiro ministério, se eu for pensar como sentido de Mateus, por gentileza, abra sua Bíblia lá em Mateus, muito conhecido esse versículo, Mateus 6, 33. Mateus 6, versículo 33. Se você olhar no contexto desse texto, fala totalmente de você estar buscando algo para o seu benefício. Então, pensando numa questão familiar, você está buscando tudo de bom para a sua família. Isso é lógico, isso é óbvio. E aí o Senhor até fala, por que andeis ansioso, sendo que você não pode nem ao menos aumentar um côvado do seu dia, aumentar um segundo do seu dia, você não tem possibilidade para isso, então não adianta a sua ansiedade. E aí ele fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E lá, a primeira coisa que ele faz, ele coloca um homem sozinho, sem ninguém junto com ele, porque até então Eva não estava pronta ainda, então não posso dizer que o primeiro ministério é o casamento. Então ele coloca apenas um homem sozinho lá no Éden e fala, olha, você vai guardar e vai lavrar a terra. É esse o teu papel. Então, vamos deixar bem claro isso. Como instituição, né, a primeira instituição a ser criado por Deus, aí sim, eu tenho quem? O Éden. E aí depois, lá na frente, a gente vai ver que o Senhor fala muito bem claro. Então, a primeira instituição é o Éden, que foi a criação dele. Aí, isso, o local para ele servir, a instituição, a criação que foi ali. Aí nós temos o primeiro ministério, vai lá e cuide do que é meu, do que eu criei. Trazendo para os nossos dias seria isso, uma aplicação pessoal. Cuida do que é meu, cuida do que eu criei, cuida do que eu fiz, cuida da minha obra. Aí depois ele fala, não é bom que o homem viva só, vou fazer uma adjutora. E aí a coisa começa a rolar. Então, no frigir dos ovos, se você for tentar fazer uma graduação de tudo isso daí, pela Bíblia Sagrada, não é o Henrique que está falando, mas pela Bíblia Sagrada, se você for fazer uma graduação de tudo isso aí, então a gente pode dizer que a questão familiar foi lá pelo terceiro item, mais ou menos, tá? Então esse é um cuidado muito grande. Eu tenho medo, é um medo pessoal mesmo, sabe? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, porque primeiro, a gente fala muito isso em reuniões, principalmente de Ministério de Louvor, quem tem a oportunidade de estar em reunião comigo do Ministério de Louvor, essa questão de, não, em primeiro lugar é Deus, claro, absoluto.
Ele faz essa hierarquização. Primeiro é Deus, depois a minha família, depois não sei quem, depois não sei quem. Quer dizer, é como se fosse tudo compartimentado. Então, eu vou trabalhar hoje. Então tá, deixa eu deixar Deus aqui no cantinho, deixa eu deixar minha família também, deixa eu deixar tudo e vou para os meus trabalhos. Então, eu não posso hierarquizar isso. Eu tenho um Deus que me vê em qualquer lugar, em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, em tudo que... Esse é meu Deus, esse é meu suporte. E isso eu não desaprovo. A questão é, que a gente tem que entrar nesse intuito, é que às vezes esses ingredientes que o senhor colocou aí, bispo, eles são colocados como se o ovo fosse o mais importante, a farinha fosse o mais importante. E é aí que a gente tem que tomar um cuidado. Então, tudo isso formou-se o bolo. Concordo plenamente com o bispo. Tudo isso formou-se o bolo. E esse é o casamento. Então, a nossa vida é um conjunto de ações, né, que elas têm que gerar simultaneamente, e essa simultaneidade que faz a nossa vida cristã como um todo. Por exemplo, eu jamais posso, se eu compartimentar isso, né, se eu pegar como, vou pegar a farinha como mais importante hoje, né? Se eu faço isso, automaticamente eu vou estar pecando em alguma coisa. Por quê? Porque eu vou dar muito valor à farinha. Essa priorização que é um medo pessoal, entendeu? Que daí, por exemplo, eu vou... Vai soar um pouquinho estranho o que eu vou falar, mas eu não tenho... Eu tenho compromisso com a palavra, então não tenho compromisso com pessoas. Por exemplo, eu tenho muito medo quando a pessoa fala assim, ó, eu não vou numa Santa Ceia, um exemplo, eu não vou numa Santa Ceia porque eu vou tirar um tempo com a família. Quem está sendo prioridade aí? Entendeu? Aí eu deixo, tudo que eu tiro o lugar de Deus e coloco alguma coisa no lugar, eu já estou colocando isso como idolatria. Isso é idolatria, isso já vira idolatria. Tá? Às vezes a gente fala assim, não vamos idolatrar com todo respeito, né, mas não vamos correr atrás do pé do santo, mas a gente coloca outros santos na nossa vida. Então é um cuidado só, tá? Não quero ser melhor que ninguém, mas é para se pensar nisso, nesse cuidado. Eu sabia que o assunto ia ser bem polêmico, tá, gente? Por isso que eu já vim preparado. Aí é complicado. Então é nesse cuidado. Por isso que eu falei do compartimento. Lembra, Elaine, que eu falei sobre isso? Falei, é como se colocasse tudo numa caixinha e eu começasse, não, agora segunda-feira, 8 horas da manhã, está na hora de eu trabalhar. A Théo vai trabalhar lá na prefeitura. Então ela esquece família, ela esquece Deus, ela esquece tudo, coloca lá e vai trabalhar. Não. Como o Paulo falou, é um conjunto, tudo interligado. Como o bispo falou, é o bolo. Então o bolo eu não posso priorizar nem. Se eu priorizar alguma coisa, quem faz bolo aqui sabe o que eu vou falar. Se você aumentar um pouquinho a dose da farinha, em comparação aos outros, o bolo já vai sair desequilibrado. Se você aumentar um pouquinho, ou colocar muito açúcar nesse bolo e falar, não, eu vou caprichar no açúcar aqui, vai ficar doce demais. A palavra introdutória da lição, ele fala justamente sobre mais ou menos sobre a ótica, mais ou menos não, ele fala sobre a ótica de como vemos o livro de Cantares. Como vemos o livro de Cantares, irmã Marta? É uma situação meio curiosa para todos nós, né? E aí, eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, ler Tito 1,15. Então, esse versículo deixa bem claro. Você tem que ler o livro de Cantares com uma ótica de um amor puro. Um amor não lascivo, um amor puro, um amor de verdade. Amém? Vamos lá. Ponto 1 da lição. Desafio de escrever uma história digna de ser contada. Esse é o primeiro ponto. E eu quero que vocês abram, por gentileza. Eu acho que a receita mais interessante, todos os versículos da Bíblia são maravilhosos, são discutíveis. Mas eu acho que esse é o que faz a nossa história, seja individual ou conjugal, ou de qualquer maneira, qualquer âmbito da vida, a forma que você pode contar essa história é quando você passa por esse crivo. Gálatas 5,
versículo 22 e 23. Nós temos aí 9 lições embutidas num só resultado que vem fruto, quer dizer, vamos pensar em a palavra mais, é um resultado. Então, esse resultado, por exemplo, você vê um fruto de uma árvore, quer dizer, o resultado que a árvore produziu. Então, aqui eu vejo um fruto que tem 9 gomos desse fruto, ou 9 ingredientes desse fruto, como queira chamar. Então, para você ter uma história digna de ser contada, pensa nisso. Nós não podemos desprezar, nós temos que ter o amor, a alegria, a paz, ser longânimos, benignos, bondosos, fidelidade. Você tem que ser uma pessoa que, quando a pessoa olha, fala assim: a irmã Sandra é uma pessoa que pode botar fé, que ela, uma pessoa que expressa fidelidade. Mansidão. Como é difícil o tal de mansidão. Domínio próprio, então. Quando você consegue dominar você próprio, meu, aí, irmão do céu, chegou no top. Então, são essas coisas. Você quer ter uma história no final da sua vida, um memorial digno de ser contado? Pensa nisso. Eu tenho que perseguir isso. E detalhe, gente, isso daqui não é o Espírito Santo que entra na minha vida e faz eu fazer iririri, e de repente eu vou ter, mas quando a irmã Sandra chega na casa, a primeira vizinha que resolve colocar o lixo na grade da lixeira dela, ela vai lá e faz um tendel com a vizinha. Não. Espírito Santo vai muito além disso. É eu ter esse sentido na minha vida. Então, eu até estava fazendo um estudo uma vez sobre a questão de modelos comportamentais, né? E nesse estudo falava justamente sobre isso. Nós não temos condição de mudar, mas o Espírito Santo em nós, aí ele nos muda. Então, é simplesmente eu entender que se eu tenho o Espírito Santo, e de repente o Paulo me tirou mesmo, Paulo repetiu lá 15 vezes o mesmo exercício de teclado, e eu fiquei fumaciando com ele, mas eu tenho que entender, não, eu tenho que mostrar que eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo está na minha vida. Tá? Então, também não é um momento isolado, é o meu cotidiano. É fácil, gente? Não. É a coisa mais difícil do mundo, mas eu quero ter uma história digna de ser contada. Esse é o primeiro passo. Segue isso daqui que vai ser top. Todo mundo vai falar bem de você, pode ter certeza. E quando você já não estiver mais nesse plano, porque quando você sair desse plano, alguém vai falar assim: não, olha, podia ter o que tivesse, mas haja o que haja, como diz o Henrique, né? Mas o Henrique, quando ele... olha, pense num camarada. Você nunca viu ele discutir com ninguém, você nunca viu ele brigar à toa, você nunca viu ele ajudava no que podia, ele estava... Isso é o seu legado para a sua vida. Amém? É pesadinho hoje, mas tudo bem. Vamos lá. A origem do casamento. Agora a gente vai começar, agora sim vamos começar a ler a Bíblia. Gênesis 2, 24. Casamento. É isso. Essa união. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e vai se unir a uma outra pessoa. E ali é um outro propósito, é um outro segmento de vida. Ponto 1, 2, fala o casamento do ponto de vista cristão. Hebreus 13, 4. Então, casamento no ponto de vista cristão. Límpido, puro, perfeito. Só tem eu e ela. E isso é o que a Bíblia nos fala sobre um perfil cristão do casamento. Ponto 1, 2, 1. Modelo ideal de sacrifício. Mateus 5, 27 e 28. Uma vez, estava eu explanando a palavra de Deus num determinado lugar,
E eu entrei nesse assunto, eu entrei justamente nesse versículo. E foi falado assim, ouvistes que foi dito pelos antigos, não cometerás o adultério. Mas, o próprio Jesus falando, eu porém vos digo que qualquer que atentar, qualquer que pensar, qualquer que imaginar alguma coisa, já adulterou com essa pessoa. E até inclusive tinha um líder junto, não é o bispo, tá? Não foi aqui, mas não era. E esse líder falou, mas assim fica difícil. Como que a gente, olha só, como que a gente vai para o céu desse jeito? Olha que situação, hein, Marta, que me coloco. Eu falei, pois é, o céu não é para entrar de qualquer maneira. O céu não é para entrar fácil. Se fosse para entrar fácil, então não precisava nada disso que a gente está vivendo aqui, pô. É muito complexo, é muito difícil. Quando Jesus fala isso, Jesus fala da limpeza da nossa mente. Mais ou menos aquilo que a gente viu em Tito 1,15. Aquilo que é impuro, para quem já é impuro, tudo que ele faz já tem impureza. Professor. Só um minutinho. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, você está numa caminhada longa, está saindo lá da Cruz de Ferro, uma caminhada longa mesmo, vem vindo, vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando. Aí eu chego aqui perto da casa da Elaine, e eu conheço a Elaine, eu sei a índole da Elaine, né? Conheço muito bem o jeito que ela se porta aqui e tal. Aí eu chego na casa dela, morrendo de sede, aí eu falo, Elaine do céu, ela é capaz, essa aí não tem amor no coração. Aí ela chega, eu chego para ela, Elaine do céu, pelo amor de Deus, quer um copo d'água. Ela fala, imagine, Henrique, entra aqui, por favor, vem tomar água. Aí eu vejo, eu estou com aquela sede. Ela vai lá na geladeira, pega aquela água tão gostosa, tão branquinha, Mas aí quando eu vou pegar o copo, do lado de fora do copo, não estou falando do lado de dentro, tem uma varejeira morta faz uns 15 dias. Olha aí, todo mundo já fez misericórdia. Eu conheço a Elaine, olha só, daqui a pouco eu vou jogar para a aplicação. Eu conheço a Elaine, sei do quanto ela é cuidadosa, porém, aquele copo estava com uma pequena sujeirinha. Só que eu sei que por dentro do copo está limpo. E outra coisa, eu sei que a água também está fresquinha, limpinha, excelente, de ótima qualidade. Mas todo mundo fez assim, que nojo, não quero, porque a água se contaminou. Vamos trazer para a nossa realidade a aplicação desse texto, Henrique 5, versículo 8. Vamos trazer para a nossa realidade. Temos aqui como líder o bispo, nesse caso, nesse sentido, a Elaine. A igreja seria a casa da Elaine. Aí, de repente, vem uma pessoa e vem transmitir a palavra, só que a vida está com uma sujeirinha. A palavra é a água fresquinha, é aquilo que você está almejando, mas a vida do camarada tem um cisquinho que todo mundo fala, esse daí, a Thelma vai falar assim, nossa, já passa 500 vezes na prefeitura lá para recoisar um negócio lá que... Estão entendendo aonde eu quero chegar? Você pode estar morrendo de sede, mas se o copo do lado de fora tiver uma sujeirinha, a água pode ser maravilhosa. A água é a palavra de Deus. Porque eu estou nesse simbolismo nosso, é a água da vida. É a água perfeita, é a palavra de Deus, irmã Marta. E de repente está morrendo de sede, mas aquela sujeirinha estragou tudo, bispo. Obrigado. Estragou tudo. Entendeu? É nesse sentido que nós temos que falar. Então, lembre sempre disso. A questão que nós, nesse sentido de Mateus, foca bem nisso. Nosso pensamento, nosso coração. Então, por isso que o Senhor falou, não vai ser fácil. Por isso que ele fala depois, tem 2 caminhos. Um caminho é como se fosse uma picada de mato, aquela picada bem estreita, né?
aquele trajetinho no meio do mato, aonde quando você vai passar, tem galho para todo lado e você se arranha tudo, assim é para chegar no céu. Se você quiser um outro caminho, é uma avenida aplainada, feito terraplanagem, tá? Deliciosa a avenidona, dá para você ir com todas as maletas nas costas, dá para você fazer. E detalhe, como diz na palavra de Deus, você não vai sozinho, porque tem bastante gente indo nessa mesma avenida. Cuidado com isso. Ah, não, mas o mundo, porque o povo não é mais assim. Toma cuidado com isso. Amém? Vamos lá. A natureza do casamento. Gênesis 4:1. Conhecer, esse termo hebraico, conhecer, ele não quer dizer apenas conhecer como nós falamos, né? Ah, eu conheço a Sara, eu conheço o Paulo, eu conheço... Não. Esse conhecer, toda vez que você vê conhecer no Antigo Testamento, pense que é um conhecer de intimidade. Quando eu falo, eu preciso conhecer a Deus, quando até Oséias fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer, é ter intimidade com esse Deus. Viver a vida de Deus e Deus viver a minha vida, no sentido amplo da palavra. Mais ou menos, a Paula leu um livro esses dias que eu achei muito interessante. Achei muito interessante o título do livro e ela comentou alguns pontos do livro, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pense que livro maravilhoso. E tudo que você vai fazer, você fala, será que Jesus faria assim? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, é tudo aquilo que você vai fazer. Você vai, por exemplo, dar um calote na irmã Sandra, mas será que Jesus faria desse jeito? Não, melhor não. Então, eu vou passar com o nariz empinado na frente da Thelma. Não vou nem cumprimentar ela. Será que Jesus faria desse jeito? Né? Como a Sara deu o exemplo do rapaz que pediu carona para ela, será que Jesus não colocaria no carro dele? E você começa a mudar suas posições, suas inquietações. Você começa a mudar perspectivas, convicções, né? Por exemplo, voltando lá ao assunto que nós falamos lá no começo, tem uma Santa Ceia e tem um final de semana com a minha família. Será que Jesus deixaria a Santa Ceia? Pensa nisso, depois vocês falam com vocês mesmo, não é comigo, tá? Amém. Vamos lá. Ponto 2 da nossa lição. O casamento é um pacto e não um contrato. Eclesiastes 4, verso 12. Eclesiastes, lembra? Era Salomão já na sua fase de azedume da vida. Esse versículo é muito usado, né, bispo? Em casório, né? Em casamento é muito usado. O cordão de 3 dobras, que é justamente você, homem, mulher e Deus. E esse é o pacto. O pacto isso é o verdadeiro sentido. Aquele papel que você assina em cartório não resolve sua vida. Ele só te dá algumas projeções legais. Mas o verdadeiro casamento existe um pacto. E esse pacto ele é asseverado com Deus. Então, o cordão de 3 dobras. Quando for pensar nisso, quando for pensar no seu casamento, principalmente destruir ele, pense com carinho nisso daí. Foi um cordão de 3 dobras. Cuidado que você está rompendo aí, sem ser a vontade de Deus. Mas vamos continuar. 2.1. Uma união heterossexual ou encrenca. Gênesis 2:18. Não foi colega de serviço? Não fala na Bíblia. Olha, Deus criou um monte de colega de serviço para ajudar Adão. Não falou, eu vou criar um outro sistema. Vou criar como que a gente pode falar? Um ajudante, um auxiliar de serviço diverso. Não, foi diferente. Ele simplesmente colocou assim, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora. O bispo ele quer falar. Eu vou só colocar um ponto de vista que eu acho que é interessante. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar, muito grande. Lembra da história do copo d'água na casa de Elaine? Esse é o cuidado que nós temos que ter. Até que ponto
Pegando o gancho do Paulo. Sim, mas pegando o gancho do Paulo. Até que ponto a igreja está influenciando o mundo e até que ponto o mundo está influenciando a igreja. Esse é o cuidado. Que a união, então, é heterossexual. Conforme tá... Agora vamos lá. 2. Uma união monogâmica. Gênesis 2:22. Formou quantas? Então, uma. Tá bom? Vamos lá. Uma união monossomática. Soma vem da palavra corpo. Gênesis 2:24. Certo? Isso é soma. Agora vamos lá. A união mais ampla. Gênesis 2, pega o microfone, Thelma. Gênesis 2:25. O que quer dizer esse nus? Você totalmente despido de qualquer coisa que você esconda do seu cônjuge. Então, é uma união muito mais ampla. Ambos estavam nus, não quer dizer apenas física. É uma nudez de intenções maléficas e tudo mais. Vamos lá, próximo ponto. Agora eu termino rapidão. Vamos lá. O casamento exige mudanças radicais. 1 Coríntios 7:3. Então já começa casando com dívida. Beleza. Mudança radical. Você era um sorteiro que gastava todo esse dinheiro com cheetos, agora você para. Primeira mudança, um novo núcleo familiar, 19:5. Então, bem básico. Segura aí, Paulo, segura aí o microfone ainda. Aí, bem básico. Simplesmente larguei a minha casa, larguei todos. Tenho que ter é uma mudança de novo núcleo, tá? Cortar cordões umbilicais, isso é importante, tá? Para que o casamento, para que você possa lá na frente contar uma história digna, ter uma história digna de ser contada. Segundo ponto, 19:6. Segunda mudança, integrar o todo, respeitar as diferenças. Então o que acontece? Já não são duas pessoas, já as minhas diferenças, eu tenho que, além de respeitar a diferença do outro, eu tenho que entender, eu também posso ceder aqui. Isso os dois, para que você tenha lá na frente uma história digna de ser contada. 3:3, terceira mudança, viver para o outro. 1 Coríntios 7:4. Muito mais do que somente corpo, cadáver, aqui, cadáveres, é importante entender que é uma mudança, um vivendo para o outro. Como diz um ditado no sítio, né? Vivendo um potro, outra não via. Vamos lá, quarta mudança, prestação de contas, Eclesiastes 12:14. Eclesiastes 12:14. Então, lembre-se disso, nós vivemos uma prestação de contas com Deus. E essa mesma prestação de contas nós temos que ter na nossa casa. Seja bom ou seja ruim, preste suas contas, tá? Cônjuges, tá? Não estamos nem falando de homem para mulher, nem de mulher para homem. Conclusão. Cheguei na conclusão, vou terminar. Casar é fácil. Permanecer casado é mais difícil. Ter um casamento feliz que dure a vida inteira é uma raridade. Segundo ponto da nossa conclusão. Intimidade é a proximidade que todo casal necessita desenvolver emocional, financeira, intelectual e espiritualmente. Pensando bem, espiritualmente em primeiro lugar, né? E aí depois o resto vai se, como nós colocamos, né? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e das demais coisas serão acrescentadas. Terceiro ponto, ser um aliado íntimo significa que você está tão conectado com seu cônjuge nas áreas emocional, financeira, intelectual e espiritual que não se envergonha de mostrar quem realmente é. Lembra que os dois estavam nus? É essa nudez. Eu não tenho vergonha de mostrar quem realmente eu sou. Vamos lá? 3 princípios básicos para isso: unidade, permanência e abertura. Unidade, somos um. Permanência, haja o que haja, estamos juntos. Abertura, estamos nus, um perante o outro. Esse é o segredo para se escrever uma história digna de ser contada.